Muito boa noite, telespectadores da Record News. Estamos iniciando, neste momento, o terceiro programa da série Conexão ND Voto Mais, ouvindo os candidatos ao governo de Santa Catarina. Hoje temos o prazer de contar com a presença do promotor de justiça Odair Tramontim, candidato do Partido Novo, e também a participação, a alternância dos nossos companheiros do jornalista, repórter Paulo Hollenberg, do Notícia do Dia e do Grupo ND aqui em Santa Catarina. Doutor Odair, candidato, boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Conexão ND Voto Mais. Muito boa noite, Moacir, boa noite, Paulo, boa noite aos telespectadores, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Paulo. Boa noite, Moacir, boa noite, candidato. Agradecer a sua participação, a oportunidade de estar aqui. Muito bem, hoje nós estamos com uma data realmente especial. Vamos alterar um pouco, digamos assim, a pauta da entrevista com o doutor Odair, porque hoje é o dia de histórico, que não mais se repetirá. 200 anos de independência do Brasil. O que se representa isso para o candidato e para o promotor? Representa muito porque nós vivemos tempos escuros, né? Onde a liberdade tem sido muito atingida, a liberdade individual. E o Partido Novo se sente muito à vontade porque é o partido da liberdade individual, da liberdade econômica, enfim, da liberdade do indivíduo. Então nós precisamos prestar muita atenção sobre o significado desse dia histórico. Quem está cortando a liberdade dos brasileiros? Realmente é o ativismo judicial? São ministros do Supremo ou o senhor vê? De uma forma assustadora, né? Perfeito. Um tipo de intervenção que jamais tivemos, inclusive, eu ouso dizer, Moacir, eu sei que tem mais experiência que eu, que nem nos períodos escuros da ditadura se teve coisas similares em relação ao cidadão comum, né? Então, eu vejo com muita preocupação e é importante que a gente comece a prestar atenção de uma forma mais acentuada, porque não podemos conviver com um ativismo que viola de forma flagrante liberdades individuais, liberdades de imprensa, inclusive, enfim, todas as liberdades de manifestações, que é algo sagrado para nós. Como estudioso da área jurídica e histórica, o senhor não acha que também está na hora de nós acabarmos com o complexo de vira-lata dos brasileiros, muitos brasileiros, como dizia o Nelson Rodrigues, e começar a valorizar um pouco mais a história, os nossos heróis do Império e da República? O Brasil trata muito mal os seus heróis, né? E uma demonstração disso, para mim, pessoalmente, por ser da área jurídica, foi o que está sendo feito com o Sérgio Moro e aquela gurizada do Ministério Público da Lava Jato, né? Eles se transformaram dos heróis nos bandidos e os bandidos em mocinhos, né? E essa violência que se fez na casa do Sérgio Moro semana passada é algo absurdamente inaceitável. Então, é preciso que a gente seja alerta e comece a tratar melhor as pessoas que fizeram e fazem bem para o Brasil. Boa noite mais uma vez, candidato. O senhor tem visto aí, tem rodado o Estado e está vendo a situação das rodovias, principalmente as rodovias estaduais. O senhor pretende privatizá-las ou, de repente, fazer uma concessão de toda a malha viária do Estado? Nós temos que fazer um programa urgente de recuperação, em especial a malha viária do Oeste, da onde eu sou e por onde eu fui. E eu tenho ouvido com preocupação o governador Moisés dizendo que aportou muitos recursos na infraestrutura, e é um absurdo porque um estudo da Fiesc diz que 65% das estradas estaduais estão em estado ruim ou péssimo. Então é preciso que, de uma forma urgente, se enfrente esse problema. Nós estamos pensando num modelo de concessão chamado short line, que você faz uma concessão por um tempo menor e aí você tem mais agilidade, uma forma de fiscalização melhor para que a manutenção seja de forma permanente. Ela não pode ser pontual e ser feita no grito, como se faz. Então é preciso ter um planejamento. Então, vamos estudar isso, é prioridade absoluta porque a logística de Santa Catarina está à beira do colapso. Essa é a expressão. Eu digo isso porque eu andei, até agora, 19 mil quilômetros dirigindo meu próprio carro, porque, vale lembrar, eu sou o candidato que não usa o fundão, e eles, porque andam de helicóptero, aviões, talvez não estejam conectados com essa realidade. Eu tenho muito presente isso e, seguramente, o enfrentamento do colapso da nossa infraestrutura será uma pauta prioritária no nosso governo. Sem concessão, não tem alternativa para a manutenção e melhoria das nossas rodovias? Eu acho que a manutenção das rodovias estaduais é possível ser feito com um recurso do próprio Estado. Agora, as concessões, elas precisam ser tratadas nas rodovias federais, em especial
a 282, né, que traz toda a mega produção do agronegócio do Oeste. A 470 não pode continuar em passo de tartaruga, mais de 10 anos não chegou nem a Blumenau, que é a minha cidade. A 280 também não anda. Então, nós temos que usar a liderança do governador, e é isso que eu vou fazer. Nós temos que cobrar do governo federal e, se não for possível, nós temos que fazer um estudo para fazer a estadualização com um fim específico de concessão. Isso o Romeu Zema já está fazendo em Minas Gerais e é um modelo que nós vamos tentar viabilizar, porque Santa Catarina não pode persistir, repito, porque estamos à beira do colapso logístico, tanto que em alguns setores que eu viajei, eu andei em algumas regiões, Planalto Norte em especial, dizem que a velocidade média de um caminhão situa-se em torno de 25 a 30 km por hora. É a velocidade de uma carroça. Então nós voltamos à era da carroça. E o governo não pode aceitar a sexta economia do país, o sexto PIB, né, com apenas 1,14% do território, não pode continuar sendo maltratado assim. Imagino que o senhor nunca realizou uma jornada tão cansativa e tão estadualizada como a atual na campanha, de acordo? Eu sou estadualizado, né? Eu sou oriundo do Sul, criado no Oeste, formado no Leste, moro no Norte. Então, o Santa Catarina, para mim, é muito familiar. Mas eu andei de uma forma com mais afinco e, de fato, conheci melhor o Estado. E o que a população, o que as pessoas que conversaram com o senhor mais manifestaram como aspiração, reivindicação maior para o candidato? Hoje é a infraestrutura. Desde um grande empresário, um médio empresário, até o cidadão comum. Porque o estado das nossas estradas é algo que atinge questão de vida ou morte, né? Hoje, por exemplo, a 470 é o corredor da morte. Então, as pessoas estão preocupadas, juntamente com a saúde, Moacir, porque nós temos hoje mais de 100 mil pessoas em fila de espera e que não aguentam esse caos na saúde, sobretudo em um momento em que o governo faz show do milhão para cá, milhão para lá, e os catarinenses morrendo numa fila de espera. O senhor diz lá no seu plano de governo que pretende criar um plano de demissão voluntária para os estatutários. Mas, diante desse caos na saúde, o que fazer, já que esse enxugamento do quadro? Exatamente isso. Por quê? Está demonstrado que a saúde prestada por gestão direta do Estado, pelo Estado, custa um leito R$ 43 mil. Por administração através de OS, R$ 32 mil. Por hospitais filantrópicos, R$ 12 mil. Então nós vamos intensificar a política hospitalar catarinense, que é uma boa ideia, mas tem poucos recursos, para investir nos hospitais filantrópicos. Santa Catarina tem experiências espetaculares. Eu digo que Blumenau, Hospital Santa Isabel, Hospital São José de Criciúma e tantos outros hospitais, estado afora, filantrópicos, que prestam excelentes serviços, capacidade instalada, né, tradição na prestação dos serviços. Então, fica muito mais barato para o Estado do que manter a estrutura pública. É só olhar o custo, repito, da gestão direta e da gestão através dos hospitais filantrópicos. Só que o governador precisa ver isso com responsabilidade. Por quê? Porque já tem o custo. Então, é preciso que se estimule, eventualmente, o interesse pela demissão voluntária. É algo que a gente precisa construir com diálogo com as forças, com os servidores, enfim, com todo o sistema de saúde de Santa Esses Catarina. números que o senhor está colocando aqui, para mim, são impactantes. E são reais, são oficiais? Eu recebi lá do Hospital São José, as irmãs do Hospital São José de Criciúma, que me apresentaram esses dados. Eu já tinha indicativos e eu estou trazendo ao debate porque é impactante, né? É algo que choca justamente porque o custo direto... Você começa pela escala. Um hospital funciona 24 horas. Né? Um hospital filantrópico com 3 turnos toca. O hospital público precisa de 4. Então, você já tem, só na folha de pagamento, 25% a mais. Então, por aí, você já começa a ver a questão do custo, carga horária e todas as outras coisas. Eu não estou aqui dizendo que eles não trabalham. É que o modelo de gestão é que custa caro e é ineficiente. O senhor também lá deu uma olhada muito no plano de governo do senhor. O senhor diz lá que as lideranças, os secretariados serão escolhidos por uma seleção. Como lidar com isso, os acordos políticos? O senhor vai tentar governar sem a LESC, já que o senhor sabe que tem acordos, né, de secretaria e
e cargos. Se for para fazer toma lá da cá, troca, eu estou fora. Não quero ganhar a eleição. Só quero ganhar a eleição se eu puder ser o governador. E não fazer essa coxa de retalhos que tradicionalmente se fez, esse partilhamento, essa negociação. Eu quero ser um governador, não um chefe de departamento pessoal. Nós temos muito claro isso, funciona. Nós temos o exemplo de Joinville, onde se conseguiu duas coisas, né? Primeiro, ter eficiência. Em pouco mais de 1 ano e meio, Adriano revolucionou Joinville. Joinville é outra cidade. Valorizou o servidor público, que às vezes diz que o Partido Novo é contra o funcionário público, muito pelo contrário. É o partido que mais valoriza o servidor público porque profissionaliza a gestão. 65% dos cargos de assessoramento, direcionamento, enfim, os cargos comissionados de Joinville são de servidores públicos de carreira. Pessoas preparadas. Então, qual é a visão do Partido Novo? Pessoas certas nos lugares certos. Profissionais na política e não políticos profissionais. Esse é o grande diferencial, isso que nos credencia a nos apresentar aos catarinenses como uma política de um jeito novo e que apresenta resultados. Basta olhar. Minas Gerais, em apenas 3 anos e meio, recuperou-se um estado terra arrasada, deixado pelo PT, diga-se de passagem, e Joinville, um município que estava travancado, triste, o joinvilense sem autoestima. A gente vai para Joinville hoje, é um espetáculo. Cresceu 10% no ano de 2021. Isso me credencia a me apresentar com esses exemplos que deram certo. O seu partido é o Novo, o senhor vem com um discurso realmente inovador aqui em Santa Catarina, isso já se reflete aí nas manifestações do Estado. E o que o senhor, se fosse eleito governador, faria diferente do atual governador? Quero fazer gestão, né? O atual governador está fazendo política, né? Ele até começou lá no começo com um viés de uma novidade, mas se abraçou ao MDB. O governador vive numa bolha, ele vive no palácio. Ontem, até no debate que nós tivemos, ele fala, e é verdade, que Santa Catarina é um dos estados mais seguros do Brasil, e alugou por R$30 mil 2 carros blindados para sua segurança. Então, o governador perdeu a noção da vida como ela se encantou com esse plano 1000, fazendo o show do milhão, parece o Silvio Santos, né? Que é milhão para cá, milhão para lá, enquanto nós temos mais de 100 mil catarinenses em fila de espera por uma cirurgia. Então, nós precisamos dar um choque de gestão, dar um ambiente de novidade e cuidar de Santa Catarina como ela merece, porque o Estado existe para saúde, educação, infraestrutura e segurança. A infraestrutura é um caos. A saúde está na UTI, a educação está com o IDEB estacionado há mais de 10 anos. Então, nós precisamos investir em educação, por exemplo, porque estamos à beira de um colapso de mão de obra qualificada também. Então, o Estado de Santa Catarina precisa urgentemente de um choque de gestão, precisa de um governador que venha e faça. O senhor acabou de falar no IDEB. Dentro do plano de governo do senhor, fala que vai dar incentivo àqueles municípios que tiverem IDEB ou tiverem o IDEB positivo, vamos dizer assim. E aqueles que não alcançarem, serão punidos, não receberão... Não, qual seria esse incremento? Não, aqueles que não alcançarem, nós temos que ficar colado neles, né? A gente precisa dar atenção sempre ao mais fraco, mas naturalmente precisa prestigiar aqueles que cumprem o dever de casa. Então, o nosso foco na educação, e eu quero aproveitar essa oportunidade, é no ensino profissionalizante. Nós precisamos investir no ensino profissional. O Brasil se perdeu muito em querer dar título de doutor, bacharel para cá, para lá. Hoje nós temos bacharéis trabalhando de balconista, em auxiliar administrativo, e faltando mão de obra qualificada. Só para ter uma ideia, no setor de tecnologia, o pessoal da CAT me informou que tem cerca de 12 mil vagas, salários a partir de R$4 mil, e que não são ocupados porque não tem pessoas qualificadas. Então, a média mundial de ensino profissionalizante é cerca de 40%. No Brasil é 8%. Então, nós temos que aproveitar essa reforma do ensino médio, esse contraturno tem que ser aproveitado. O Adriano está fazendo em Joinville, usando o sistema S, por exemplo, que tem uma tradição de ensino profissionalizante, e o Estado, com um pouco de aporte, consegue reconectar o jovem ao mercado de trabalho, até porque nós tem levantamentos que cerca de 20% dos jovens estão abandonando o ensino médio.
E em Minas Gerais, o Rubem Zema fez um programa de profissionalização, cerca de 50 mil adolescentes sendo qualificados, justamente para, primeiro, você dar oportunidade, você dá mobilidade social. Imagina o que representa um jovem de classe baixa ser profissionalizado em um emprego dessa envergadura. Então, você faz, ao mesmo tempo, assistência social e perspectiva de vida, porque a educação tem que ser um ambiente de prosperidade, de oportunidade. E eu bato muito nisso, por quê? Porque eu sou produto de escola pública. Eu sou filho de agricultores que cheguei a promotor de justiça, a professor universitário, estudando em escola pública. E a escola pública perdeu o foco. Hoje eles estão ensinando ideologia para que os nossos meninos, quando crescerem, se vão ser do PT ou do PSOL, para saber se são meninos ou meninas. Nós queremos focar na matemática, no português, porque o Brasil é um dos países que mais investe em educação no mundo, 6% do PIB, e nos exames do PISA nós estamos na rabeira, quase entre os últimos. Então é preciso que se olhe com cuidado, com atenção, mas com foco no resultado. O governador disse no debate que aumentou 1 bilhão a mais de investimento na educação. Não, para nós, investir é importante, mas a gente precisa ver o resultado disso. Nós temos que colar no IDEB. Inclusive, o Adriano fez lá em Joinville um programa que eu quero implantar no Estado, que é valorizar o professor pelo resultado, da 14º, da premiação, não só aumento de salário. Então, você precisa valorizar o professor, qualificar o professor e, sobretudo, trazer a escola para o século XXI. A escola é analógica e o aluno é digital. O senhor tem uma larga experiência na área jurídica, judicial e também na área de segurança pública. Pelas andanças por Santa Catarina, o povo está satisfeito com a segurança? Não, não está satisfeito, porque apesar de nós termos um dos melhores índices do Brasil, tem muito a fazer. Mas aí, Moacir, eu quero falar com o telespectador para pedir uma atenção para os nossos deputados e pelo nosso senador. Nós precisamos repensar os nossos deputados, porque a segurança pública passa pelo governo do Estado, na questão dos efetivos, na estrutura das polícias, mas, sobretudo, na mudança da legislação penal. Eu sou promotor de justiça e me sinto constrangido, por exemplo, de ver um presidiário, um ex-presidiário candidato a presidente da República. Então, nós valorizamos muito os bandidos, os ladrões e maltratamos as vítimas. Então, nós precisamos focar numa legislação penal mais efetiva, mais consistente, porque todos os dias se noticia, a polícia aborda e prende uma pessoa com 40, com 50 boletins de ocorrência. Então, nós não podemos continuar enxugando gelo. Então, são dois focos. Um olhar na estrutura do Estado, que é a responsabilidade do governador, construir presídios, cuidar do sistema como um todo. Mas nós temos que olhar para o Congresso Nacional, que é lá que as coisas acontecem, e por isso que eu quero pedir aos telespectadores que prestem atenção no Partido Novo, porque o Partido Novo é o partido que mais defende, por exemplo, a prisão em segunda instância. Então, nós temos que pegar o pé de chinelo aqui, mas temos que pegar a liderança da quadrilha lá em cima. Nós não podemos descuidar disso, não. Então, esse é o foco do Partido Novo, né, de fazer segurança pública com consistência e não com discurso. Agora, os quadrilheiros estão soltos depois da Lava Jato, hein? E aí? Foi o que eu disse, os bandidos viraram mocinho, os mocinhos viraram bandido. É o eleitor que vai decidir. Aí o catarinense tem que ter lucidez e separar o joio do trigo. Nós temos que dar uma olhada, prestar muita atenção nisso. Por falar em presídio, o senhor é a favor da parceria público-privada, de entregar os presídios na mão da iniciativa privada? Perfeitamente. No mínimo, uma coexistência. Eu tenho exemplos espetaculares, né? Lá na nossa pequena Indaial, nossa querida Indaial, que eu trabalhei tantos anos, tem um presídio espetacular lá, que as pessoas trabalham, formam o seu pecúlio, quando sai com a sua reserva, ajuda as suas famílias e, ao mesmo tempo, vão se reeducando. Então, é extremamente importante. Mas nessa questão dos presídios, algo que eu, como promotor, vejo com muita atenção, é que nós temos que começar a tratar diferente o criminoso eventual do criminoso profissional. A gente precisa rever essas questões porque os presídios viram um barril de pólvora e uma escola do crime. Então, a gente precisa qualificar um pouco melhor a gestão dos presídios. O senhor tem sentido na carne o problema das BR em Santa Catarina. Claro que não é um problema do governo do Estado, mas o governador pode ter uma atuação forte junto ao governo federal, principalmente. Por exemplo, onde o senhor mora, vamos ficar ali no 470, 101 e Brusque, Itajaí, etc. Essa região aqui, Joinville também. O que o senhor tem sentido nessas viagens? Uma tragédia, Moacir. Para vir de Blumenau
a Florianópolis, 140 quilômetros mais ou menos, a previsão é 3 horas e meia, 3 horas, esse dia eu demorei 4 horas. É um caos. Você imagina quanto é que representa isso para a nossa economia. Os nossos portos se situam nessa faixa aqui, né? E aí o custo da logística, ele é cruel na competitividade internacional. Então, se você analisar, o custo da logística no mundo é cerca de 8%. A média brasileira é 11%. Santa Catarina, o custo da logística é 14%. Isso significa que nós estamos sendo cruelmente tratados de forma desproporcional. Então, o governador não tem que ficar brigando com o presidente. O governador tem que ser um líder. Ele tem que representar o Estado. Ele tem que se unir com a bancada e não pedir, não implorar, como nós temos feito. Tem que exigir do governo federal maior atenção. Concretamente, a alternativa, na sua avaliação, se eleito governador, seria a construção da terceira faixa, seria a construção de uma nova rodovia? Qual é a opção? A opção que eu já vinha pensando e soube que existe estudo é fazer uma rodovia alternativa. Paralela a 101? Paralela a 101, porque fazer a 101 é muito caro, muita desapropriação, o leito já está restrito. Tem que fazer uma mais ou menos saindo da região de Joinville e até pelo menos o contorno norte, quem sabe Paulo Lopes, mas feito através de concessão, Okay. Porque se esperar pelo governo federal, aí nós vamos entrar em colapso muito antes do tempo. O senhor tem estudado, né, em relação à privatização e concessão de serviços, né, serviços públicos. Quais seriam essas empresas? Celesc, Casan, o senhor tem um estudo sobre isso? A gente precisa primeiro tomar pé de como situação, né? O Partido Novo não tem problema nenhum com privatização, ao contrário, nós defendemos as privatizações. A Casan vai ter que ser olhada com muita atenção, por quê? Porque nós temos um marco do saneamento e que estabeleceu prazo, né, até 2033. Então a Casan até agora ficava jogando para cá, jogando para lá, na conversa. Agora vai ter que mostrar resultado. E qual é o problema da Casan? Que se ela não cumprir esse marco do saneamento, terão que ser feitas concessões para a iniciativa privada. E aí não pode sobrar para o Estado o esqueleto, né? Então nós temos que olhar com responsabilidade. Eu me sensibilizo como servidor da Casan, a gente presta atenção, mas eu tenho que ser governador do Estado. A gente tem que olhar a floresta e não as árvores. Então, esse modelo de gestão, de liderança, de alguém que se preocupa com os problemas, é preciso que se implante numa nova política de verdade. Tenho dito e repetido que Santa Catarina é o mais rico mosaico brasileiro, do ponto de vista econômico, empresarial, racial, diversas origens, cultura extraordinária, folclore, gastronomia, arte, coral, etc. E temos debatido muito pouco sobre cultura agora nesse início de campanha. O que o Partido propõe para valorizar e enriquecer ainda mais a cultura catarinense? O Partido Novo não interfere, né? Nós somos da iniciativa privada, nós entendemos que o mercado tem que resolver. A questão da cultura tem que ser olhada de uma forma um pouco diferente. Mas o Estado tem que criar um ambiente adequado para que as forças culturais se desenvolvam, sendo um facilitador, um aglutinador e um incentivador, né? Esse é o propósito. Eu venho do Vale do Itajaí, uma rica cultura germânica, Tirol, você vai para o sul do estado, o oeste de Santa Catarina, da onde eu venho. Então é preciso que se olhe com cuidado, mas, sobretudo, essas leis de incentivos, não tem que... para os megas produtores, como tem sido, mega artista. A Rouanet. A Lei Rouanet, ela tem que ser aplicada para aquelas pessoas, de fato, que precisam daquele pontapé inicial, daquela ajuda, daquele incentivo. Aproveitando isso, a coisa cultural, o turismo em Santa Catarina equivale a 12% do PIB do Estado. O que o senhor pretende fazer? O que é que o senhor tem de proposta, já que temos um Estado tão rico, né, de turismo? E completando, nós não temos mais nem folheteria de Santa Catarina para divulgar as nossas potencialidades turísticas. É subaproveitado, né? Eu, esses dias, estava no Sul e falava lá sobre o potencial das nossas serras catarinenses, né? A gente precisa explorar. A Serra do Rio do Rastro é o lugar que eu mais gosto no mundo. Eu acho espetacular. E subaproveitado, não tem nada. Agora, há pouco tempo, que tem lá um café lá em cima, né? Então é preciso passar isso para a iniciativa privada, né? Incentivar isso. E aí, qual é o papel do Estado? O papel do Estado é o incentivador, é o aglutinador. Eu sou do Vale, repito isso com muito orgulho, e nós temos lá o circuito catarinense,
primeiro circuito catarinense brasileiro de bicicleta, que, aliás, eu já fiz. São 290 quilômetros pelo vale. E vem gente do Brasil inteiro, lotam as pousadas. A Páscoa de Pomerode é a Páscoa que enche os olhos, né? Tudo feito pela iniciativa privada. Então, o poder público tem que ser esse aglutinador, incentivar, porque o turismo não existe de forma localizada, ele precisa ser integrado. Então, nós precisamos manter o turista o maior tempo possível. E Santa Catarina tem o que mostrar para manter o turista aqui muito tempo. Candidato Odair Tramontim, bate bola, sim ou não, favor ou contra? Foro privilegiado? Não, né? O Brasil não pode continuar convivendo com isso. O senhor já falou, mas vamos repetir. Prisão de segunda instância? Absolutamente favorável. Para ontem. Redução da maioridade penal. Sempre a favor. Sou a favor, sou a favor. Inclusive para 14, não para 16, como se prega aí. Excelente. Saidinha das prisões? Tá louco? Né? O cara mata a mulher e sai no Dia das Mães. Né? Isso não existe para mim. Fim da reeleição? Favorável, com um mandato de 5 anos. Estabilidade dos servidores públicos? Tem que relativizar. Os privilégios dos servidores públicos. Tem que cortar. Ponto facultativo? Não pode. Bom, redução da maioridade... Vou perder você daqui anêmico de votos, né? Candidato, a política de duodécimos para os poderes, para ela está correta ou precisa ser revista? Não, ela tem que ser revista, né? É como se fosse um pai que tem muitos filhos e trata muito bem alguns e outros. Claro, respeitando a autonomia, a independência, o funcionamento, tem que ser analisado com responsabilidade, com cuidado, mas é preciso enfrentar esse tema, analisar com... Mudança no calendário eleitoral, cada 4 anos. Sim. É muita eleição. Uma eleição, um ano sim, um ano não, isso é prejuízo, isso cansa o eleitor. Eleições diretas, de cabo a rabo. Redução dos partidos políticos? O partido político não pode ser um negócio como é hoje. Essas matrizes absolutamente inaceitáveis. Tem que ter redução. Privatizações. Hein? Privatizações. Favorável, claro. Fundo eleitoral e fundo partidário. Não me fala isso. Eu sou o único eleitor, o único que não usa fundo eleitoral, faz a campanha do S, da sola, da saliva, do suor e dos seguidores. Quais são os riscos que nós corremos hoje na educação pública com essa ideologização total? Isso atenta contra a própria família, contra os valores da sociedade. A gente precisa repensar isso com muito cuidado. Quero pedir para os professores, vamos ensinar português, vamos ensinar matemática, vamos ensinar valores. Que é isso? Falando mais uma vez da educação, né? O senhor tem projeto para a implantação de escolas técnicas, profissionais? O senhor já falou nessa entrevista, assim, mas que plano tem para isso? Não precisa criar escola. Nós temos uma capacidade instalada, eficiente e que funciona, do Sistema S. Tem escolas, por exemplo, em Criciúma, SACT, eu acho que é espetacular. Lá os guris inventaram até uma bicicleta de madeira, tecnologia. Então, nós precisamos... Escola do Senai, cara. Do Sistema S, né? Senai, Senac, já é instalado. E sabe por quê? Se você montar escola técnica, você precisa contratar os professores. Você contrata para 50 anos um professor, né? E daqui a pouco aquele professor já não demanda mais aquela especialidade. Então, nós temos que usar o dinamismo da rede privada, que é mais eficiente, mais barato e entrega resultados mais rápidos. O senhor tem tido pouco tempo, mas o último livro que o senhor leu e recomenda? O Contra-Iluminismo, que realmente nós discutimos essa questão da escuridão, das novas perspectivas e da liberdade. Autor? Eu não... Ok, não. Não me lembro agora. O Contra-Iluminismo, pode procurar aí. O último filme? Eu já nem lembro. Faz tanto tempo aí, que nem lembro. Mas se tu quiser saber, o meu filme preferido é As Pontes de Madison. Um filme espetacular lá dos anos 90 e que vale uma reflexão sobre as encruzilhadas da vida. Porque nós estamos o tempo todo tomando decisões e é importante que a gente pense sobre as encruzilhadas da vida. Música. Não está faltando muita música, muitas bandas, enfim, muitas bandas de rock, enfim, nas escolas públicas e privadas de Santa Catarina? Mas, os novos tempos, né? Os jovens têm outras tendências e tal. Eu acho que a música é um processo natural, né?
Eu sou bastante eclético, porque eu sou lá do Oeste, que a gente gosta lá da música gaúcha, gosto um pouco de música clássica, enfim, eu sou meio geral assim, e eu acho que é um processo natural. Ela não é que ser saudosista, mas decaiu um pouco a respeito da qualidade nos últimos tempos. Candidato Odair Tramontino, temos ainda 50 segundos para as suas considerações finais ou sua despedida. Eu queria pedir ao catarinense que prestasse atenção no Partido Novo, prestasse atenção na trajetória do candidato. Quero aqui mencionar Ricardo Altoff, um empresário bem-sucedido do sul do estado, como meu candidato a vice, o Barbosa, médico aqui de Florianópolis, nosso candidato a senador, os nossos deputados federais, e prestasse atenção no que significa o Partido Novo. Olhe para Joinville, o que nós fizemos, uma administração de profissionais da política, ao invés de políticos profissionais, de qualificação e de resultados. Nós precisamos refazer a política de Santa Catarina, mas uma novidade com consistência. E essa novidade se chama Partido Novo, Odair Tramontino, 30, que pede para o catarinense o voto no dia 2 de outubro. E agradeço essa oportunidade, dizendo para o eleitor que se não está contente tem que mudar. E a gente não consegue resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. Muito obrigado, em nome da direção do Grupo ND, a participação do doutor Odair Tramontino, promotor de justiça e candidato do Partido Novo ao governo de Santa Catarina. Obrigado ao companheiro Paulo Hollenberg. Obrigado a você, grande repórter aqui do Notícias do Dia do Grupo ND Santa Catarina, especialmente a você que nos prestigiou com a sua audiência. Boa noite a todos. Amanhã, mais um candidato ao governo de Santa Catarina nesta série especial do Conexão ND Voto Mais. Grande abraço, boa noite e até amanhã.